nessa alegria que nós estamos vivendo, eu gostaria, eu começo falando exatamente da frase que o Papa introduz, o Pacto Educativo, né, global, e ele diz exatamente, ele recupera essa frase muito famosa, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, é nessa perspectiva dessas sábias palavras do nosso querido Papa, que ao propor um pacto educativo está nos conclamando, nos chamando para uma ação concreta, que vai extrapolar, inclusive, as nossas escolas, a nossa educação formal, e vai nos inserir num panorama mais amplo, um horizonte maior, que é a visão de educação como um grande valor humano, mais do que só um aprendizado de conteúdos. O Papa está nos conclamando para sermos todos vocacionados a ser educadores e educadoras dos valores. Portanto, esta frase, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, ela se liga ainda mais à proposta que nos foi colocada da ecologia integral. Nós temos aí a Laudato Si, que é belíssima. Nós temos as conclusões do Sínodo da Amazônia, que são belíssimas. Então, toda essa visão que nós estamos tendo do nosso querido Papa Francisco, que o seu nome já diz, Francisco, que a sua vocação era para nos fazer enxergar a casa comum, o cuidado dessa casa comum. Então, ele está nos conclamando para esse passo importante. Vamos assumir a educação como prioridade na nossa vida. Uma educação ampla, aberta, que entenda o ser humano por completo, não as partes fragmentadas, diluídas, não uma visão educativa líquida, mas bem sólida, bem fundamentada. E nós podemos fazer isso. Nós somos Igreja Católica. Nós somos especialistas em humanidade. Nós temos uma história percorrida de mais de 2 milênios. Nós podemos contribuir para um mundo melhor, para a educação no mundo inteiro, para uma educação que leve a compreender o ser humano integral, a casa comum, o planeta. Por isso, é importante que tenhamos essa perspectiva no nosso coração. E hoje, com o Papa nos mandando essa mensagem, mandando essa bênção para nós, nos sentimos ainda mais comprometidos com ele e com o projeto educativo. Mas eu queria dar um passo a mais. Eu queria chamar você a pensarmos que esta aldeia, ela é o mundo inteiro, sim, mas também essa aldeia, ela está muito próxima. Nós temos a nossa aldeia, nós temos a nossa casa comum que se chama Brasil. O Brasil é a nossa casa comum. E eu não poderia deixar aqui de começar este simpósio também focando o olhar para a educação dentro do nosso país, dentro da nossa casa comum. Nosso país, meus caros, é do tamanho de um continente, todos nós sabemos disso. São imensuráveis as questões educativas, o número de escolas, o número de processos, de projetos educativos, o número, quando nós falamos na área de educação, extrapola qualquer outro país, porque nós somos um país continental. A nossa casa não é pequena, não, nossa casa é grande. E aí vem uma responsabilidade maior, sendo tão grande como também grande se torna a nossa responsabilidade, não só eclesial,
no processo educativo, mas também social. Nós, católicos, temos uma responsabilidade social para que a educação seja uma prioridade também no nosso país. Esta nossa casa comum, ela precisa ter a educação como um ponto fundamental de progresso, um ponto fundamental de investimento, um ponto fundamental de integralidade com todas as outras políticas sociais. A educação tem que estar presente. Mesmo que na comparação com a história de outros países, né, nós sejamos uma nação jovem, né, nós 1500 para cá, comparando com países da Europa, nós somos uma nação jovem, mas nada justifica tanta desigualdade social em nosso país, que tem tantos recursos humanos e tantos recursos naturais. Nós temos tudo para que tenhamos um processo educativo de melhor qualidade. E não podemos perder esta oportunidade em nenhum momento, mesmo em tempos de pandemia e de crise econômica e financeira. A educação deve ser um processo contínuo e permanente, priorizado por todas as políticas públicas. Diante disso, a Comissão Episcopal para a Vida e Família, juntamente com toda a pastoral familiar do Brasil, propõe este simpósio com um olhar mais amplo, e eu diria até ousado, um olhar ousado, provocando todas as famílias para que este tema seja central no futuro, no presente e no futuro da nossa nação. Voltemos o olhar primeiramente a este evangelho, que é o lema do nosso simpósio. Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Lucas, capítulo 2, versículo 53. Esta palavra, meus caros amigos e amigas, revela o quê? Revela que é na família que construímos todos os nossos valores. Todos os nossos valores começam aí, dentro da sua casa. E aqui, esses 3 pontos. Na família, aprendemos dos nossos pais. Jesus crescia em sabedoria. E aqui, pais, não entendo somente os pais, os genitores, mas também os pais que nos precederam e que precederam nossos pais. Os nossos antepassados que construíram uma história. A sabedoria vem daí. A sabedoria vem do seio familiar que vai passando de história a história, de geração a geração, uma maneira própria de compreensão do que estamos fazendo agora, de quem nós somos. Esta é a sabedoria familiar, transmitida de geração em geração. Por isso, Jesus crescia em sabedoria. Mas também a nossa história pessoal. Jesus crescia em estatura ou em idade, como está aí na sua Bíblia, depende da tradução. Cada um tem uma biografia, e essa biografia jamais poderá isentar, esquecer a sua fonte, que é a família. Eu venho de uma família. A minha história pessoal tem uma raiz. Eu não posso desprezar e esquecer quem é meu pai, quem é minha mãe, e o que eles significam na minha história pessoal. Então, crescemos pessoalmente em idade. Isto significa na construção da nossa própria biografia, nossa história. E, acima de tudo, crescemos também na fé.
diz a palavra de Deus, graça. Então, é na família a fonte da fé. E aqui o Papa foi felicíssimo quando disse que os pais são os primeiros educadores da fé, principalmente. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos mostra que a educação parte deste núcleo fundamental, da nossa natureza humana, que está na família. Fomos criados por um amor trinitário. A família nasce do amor trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. E este amor trinitário nos alimenta permanentemente. E nos tornamos, pela família, co-criadores com este amor trinitário. É belo demais. Na família aprendemos de onde viemos, sabedoria. Quem somos, idade. E para onde vamos, a graça de Deus. Por isso é a primeira escola da vida. Podemos não ter uma família perfeita, e de fato não temos. Podemos ter a família mais complicada do mundo. Você pode ter a família mais esculhambada do mundo. Mas é a sua família, a sua história está ali. E por isso devemos amar a nossa família. Devemos aprender com os erros também de nossas famílias. Portanto, uma sociedade que despreza o convívio familiar, que despreza os valores da família e a sua imprescindível missão social, sua importância no equilíbrio da vida social, uma sociedade que despreza isso está fadada ao fracasso e ao declínio. E agora, nesse segundo momento da minha fala, eu quero levantar esta questão. Venho aqui trazer um apelo, com todo o meu coração, para que sejamos construtores de uma sociedade justa e fraterna, que invista na família e na educação. As duas coisas estão intrinsecamente ligadas, meu caro irmão e minha cara irmã. Se a família não está bem, a escola também não vai estar bem. Se a escola não estiver bem, a família vai ser impactada por isso. As duas são complementares. A escola precisa dos pais e os pais precisam da escola. E a sociedade precisa que essas duas instituições estejam bem, estejam saudáveis. Pais, professores, coordenadores, educadores, funcionários das escolas, todos formam uma força propulsora para a construção de um mundo melhor. Portanto, meus caros, o Brasil está ainda distante, infelizmente, de ter a educação como prioridade. Por isso, temos tanta dificuldade para superarmos as nossas crises políticas e sociais, convivendo ainda com o desafio de que 40% das nossas escolas sofrem de carências estruturais básicas, como esgoto, por exemplo. 40% das nossas escolas têm problemas estruturais graves. Convivemos com números preocupantes da capacidade do desempenho do ensino-aprendizado, evasão escolar, violência, drogas dentro das escolas, desigualdades no acesso às novas tecnologias, muitos outros problemas que todos nós que trabalhamos em escolas ou universidades, nós sabemos desses problemas. Não vou elencar aqui, não tenho nem tempo hábil para isso. Até quando nós vamos ficar recebendo números estatísticos que projetam fragilidades do nosso sistema educacional? Até quando o professor vai continuar sendo tratado como um invisível profissional
que só cria cor e corpo em épocas de eleições? Só é lembrado aí? Como nós vamos investir numa educação que dê resultado, que seja qualificada, uma educação que equilibrada e bem investida sobre este tema? Nós sabemos que toda a sociedade ganha, a saúde ganha, a economia ganha, a igreja ganha, todos ganhamos quando a educação se torna prioridade. É preciso ampliar os nossos horizontes. Será que nós precisamos dar passos maiores para que os responsáveis pelo processo educativo no país tomem essa consciência da importância da educação? Aproveito, portanto, desse espaço de abertura do nosso simpósio para fazer um apelo aos secretários municipais e estaduais de educação, aos senhores prefeitos e governadores, aos níveis de maior responsabilidade do Ministério da Educação até o seu atual ministro, que possam, por favor, sentar para dialogar e construírem juntos um plano de educação amplo, bem estruturado, que garanta o que está previsto na nossa Constituição, que o propósito da educação para o país é formar para a vida, formar para o trabalho e formar para a cidadania. Nós, Pastoral Familiar, Comissão Vida e Família, pedimos isso encarecidamente neste simpósio. Uma unidade de todos pela educação. Queridos irmãos e irmãs, sem diálogo, sem essa proposta de unidade, a educação está fadada a ser instrumentalizada por interesses políticos e partidários. Isso não pode acontecer. Isso não é educação integral. Sem essa perspectiva dialógica e de pertença à casa comum, onde todos dependemos uns dos outros, ficaremos eternamente assistindo um pequeno grupo de abastados se degladiando entre si para garantir seus interesses egoístas e mesquinhos, colocando em risco toda uma sociedade que, na sua grande maioria, é trabalhadora e tem valores arraigados na fé, no amor ao próximo, acreditam na paz e não na guerra, querem educação e saúde e não armas na mão. A educação para a paz. Por favor, senhores governantes, educação para a paz. É tempo de cuidar. Não existe cuidado se não houver diálogo e compreensão da parte dos que têm responsabilidade de garantir o bem comum e subsidiar o país, diminuindo a desigualdade social, como nos alerta a doutrina social da Igreja. Que famílias e escolas trabalhem juntas e se mobilizem para que a educação seja tratada com respeito e prioridade no nosso país. Estamos em tempos de fragilidades, estamos em tempos de pandemia. Por isso, este simpósio quer valorizar todos os educadores. Quer dar aqui hoje uma palavra a todo pai e mãe, que são os primeiros educadores, mas também a todo professor, professora, que sai todos os dias de sua casa para se dedicar à educação dos filhos dos outros. Se todos fizermos a nossa parte, a educação deixará de ser uma estatística institucional e vai passar a ser um projeto de vida, um projeto que construirá uma sociedade mais responsável pela dignidade dos seus membros, projetando um futuro melhor para os seus filhos. Ó pátria amada, mãe amada,
Qual será o futuro dos nossos filhos se a educação não for priorizada? Como presidente desta Comissão Vida e Família, quero, neste momento, homenagear todos os educadores da rede pública e da rede privada que se dedicam com amor ao processo educativo na nossa nação, que para mim são verdadeiros heróis, mesmo invisíveis, são verdadeiros heróis. Fazem a diferença na vida de muitas crianças e jovens. São missionários, são vocacionados, marcam gerações e gerações com seus exemplos de vida e que extrapolam os muros da escola e chegam ao coração das histórias das famílias. Quem não lembra da sua primeira professorinha no ensino básico e fundamental? Quem não lembra? Quero sair dessa esfera estrutural neste momento e virtual e homenagear todos os nossos educadores. Você, educador, que também é pai, é filho, é neto, é avô, é avó, é tio, é tia. Você, educador. Muito obrigado. Muito obrigado. Por você existir e fazer a diferença na nossa vida. Saiba, meu caro educador, que Deus escolheu você para aprimorar não só a inteligência, mas também para transformar os corações. E talvez você nem saiba, você já transformou muitos corações. Coragem, caro educador. Não permita que roubem de você a esperança. Continue a sonhar, a fazer o bem, a cuidar, a ensinar, a aprender. É tempo de cuidar. E hoje quero dizer bem no seu coração, querido educador, querida educadora, saiba que Deus está cuidando de você. E agora, para encerrar esta fala, eu deixei para este momento esta homenagem aos educadores. Nós fizemos uma composição, uma música, escrevi a letra nas madrugadas e já que estamos nesta grande proposta da CNBB, é tempo de cuidar, pensei em colaborar com este programa, com este projeto em nível do Brasil e compus essa música, e graças aí ao Ângelo Schenck, que eu quero agradecer muito aqui do Rio Grande, ao Francis Prates, muito obrigado, ao Emílio Piva, e de maneira especial ao Ângelo e ao Francis, que deram a interpretação dessa música e que agora em primeira mão vocês vão ter, e que esta é minha homenagem a todos os educadores e a todas as famílias. Que esta música possa nos impulsionar a tornar a educação um instrumento de transformação do mundo e a sermos todos corresponsáveis uns pelos outros, a cuidarmos uns dos outros. É isso que eu desejo. E desde já, agradecer a todos os que estão participando, querido irmão, querida irmã, querido educador, querida educadora, querido pai, querida mãe, queridos filhos. Vamos transformar a nossa realidade, assumindo juntos uma grande rede de apoio ao Pacto Educativo Global do Papa Francisco. A educação tem que ser nossa prioridade.